igreja. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler apenas um versículo, versículo 12. João 14, 12. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Amém? A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Eu quero te fazer uma pergunta: como é que você define a sua vida, espiritualmente falando, religiosamente falando? Quando alguém pergunta o que você é, no que você crê, que religião você pertence, o que você responde? Você fala o quê? Que você é um crente, que você é um religioso, que você é um cristão, que você é um discípulo, que você é um apóstolo. O que você responde? Eu sou um pastor. Você não fala nem que você crê, já fala, eu sou um pastor, Que religião que você é? Eu sou um pastor. Não, o que você é? Como você se define a sua vida espiritual, a sua vida religiosa? Eu quero dizer a definição que nós devemos viver diariamente. A resposta certa deveria ser cristão. Cristão que significa cristãos. Os cristãos é uma palavra. O significado dessa palavra no grego é pequenos cristos. Pequenos cristos. Eu não sou apenas um crente, pode me chamar de crente, mas eu quero ser um cristão, porque eu sou um pequeno Cristo, aquela pessoa que vive uma realidade semelhante àquela de Jesus Cristo, à pessoa de Jesus, uma identidade da nossa pessoa com a pessoa de Jesus. Eu não posso ser identificado com a placa de uma igreja, ou com a denominação que eu sou. Mas que igreja que é? Eu vou na Batista, mas o que importa que é Batista? Eu posso ir na Assembleia, eu posso ir na Renascer, eu posso ir na comunidade, mas eu sou um cristão. E o cristão, ele não pode ser definido pela igreja que ele participa, pela igreja que ele frequenta, nem pela função ou pelo cargo que ele tem, mas sim pela sua identidade com Cristo, com a pessoa de Cristo, aquilo que nós fazemos e somos semelhantes a Ele ou não. Em todas as áreas da nossa vida, em todo o nosso comportamento, nós devemos nos identificar como cristão. Amém? Cristo significa ungido, aquele que tem a unção. Agora eu vou dizer uma coisa: pode haver alguma distorção de como as pessoas nos identificam, porque somos todos humanos, por causa da falta de entendimento, mas o reino espiritual não erra. O reino espiritual enxerga corretamente a identidade de uma pessoa. Alguém pode se enganar ao meu respeito, por causa talvez de uma atitude um pouco mal interpretada, e acha que eu sou simplesmente um devoto. Aqueles que não conhecem muito o Evangelho vão me falar, como muitos já me disseram: Rian, você é muito religioso. Eu aceito, porque eu sei que a pessoa quis dizer que eu sou uma pessoa que vou muito na igreja e tenho uma religião. Eu aceito. Eu não vou querer discutir com uma pessoa que não tem entendimento nenhum, falar: não, é errado, isso é do diabo, eu não sou religioso, porque eu não sou religioso mesmo. Eu quero ser um cristão. Então não tem problema se há alguma distorção com que as pessoas me identificam, mas uma coisa não existe de errado, é a identificação do reino espiritual para com cada um de nós, e o reino espiritual não erra.
O reino espiritual é extremamente organizado. Extremamente organizado. O reino do céu e o reino das trevas. Só existem dois reinos, não existe um terceiro reino. Então nós, espiritualmente falando, somos identificados como semelhantes a Jesus ou não, como cristãos verdadeiros ou não. É assim que o reino espiritual vai nos identificar. Olha, aquele lá vai na igreja, mas aquele lá não se preocupa não, porque não tem semelhança nenhuma com Jesus. Tem até cargo, tem função na igreja, mas não é semelhante a Jesus em nada. Não se preocupa com esse. Pessoas que não estão nem aí, praticam pecado, não tem problema, depois pede perdão. Isso não tem semelhança nenhuma com Jesus. Nós estamos vivendo uma geração diferenciada do poder e o avivamento do Espírito Santo, onde nós somos como João Batista, que nós precisamos preparar o caminho para a volta de Jesus, e muitas pessoas precisam ouvir da palavra de Jesus e ver em nós que nós somos pequenos cristos. Quantas oportunidades nós perdemos porque não nos identificamos com Cristo e as pessoas não viram em nós um poder extraordinário, aquela presença, aquele cheiro agradável que exala o bom perfume de Cristo, por causa das minhas palavras, por causa das minhas atitudes, por causa do meu temperamento. Existem inúmeras desculpas para não nos identificarmos com Cristo. Não dá, eu não aprendi assim. Porque na minha família só eu sou crente. Porque eu não sei exatamente o que é ser um cristão. Sabe sim. Você sabe. Você sabe a necessidade de andarmos em santidade. E assim como Deus tem um grande desejo de se manifestar no meio do teu povo, o diabo também tem um grande desejo de atrapalhar e também de manifestar os seus desejos diabólicos. A começar, talvez num simples pensamento, numa palavra falada, uma palavra que sai da nossa boca, que não agrada a Deus. Nós alimentamos o nosso espírito ou alimentamos a nossa carne? Nós queremos andar no espírito, mas alimentamos mais a nossa carne do que o nosso espírito. Abra 2 Coríntios, capítulo 4. Segundo aos Coríntios 4, versículos 3 e 4. Se, porém, o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século é o diabo, que cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a glória de Deus. Muitos veem, mas não enxergam, não entendem o que significa o mover do Espírito Santo de Deus. Muitos não compreendem quando se acha que uma pessoa busca a presença de Deus, busca o enchimento do Espírito, busca o batismo no Espírito Santo. Quando se acha que isso tudo é exagero, é porque está cego. Mas é muito exagero. Quando acha que não é mais necessário,
Porque o poder ficou para os tempos atrás. O Pentecostes já passou. A manifestação da glória de Deus já passou. Então Jesus mentiu. Jesus então, ele é um mentiroso, porque ele escreveu ali, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que essas. Jesus é mentiroso. Jesus não é mentiroso. Jesus não é mentiroso. Jesus é poderoso, ele é real. E ele está aqui. E ele está aqui, está se manifestando. E nós cremos na glória do Todo-Poderoso e naquela Shekinah que quando desce, quando vem a presença do Espírito, muitos falam em língua assim, muitos vão profetizar, muitos vão se derramar na presença do Senhor, vão cair cheios do Espírito, muitos vão pular de alegria, porque é algo espiritual, sobrenatural do Deus Todo-Poderoso. É esse Jesus Cristo que eu creio, é esse o poder do Espírito que eu creio. O problema é que muitos não agem conforme aquele comerciante de Mateus capítulo 13, que Jesus contou a respeito do reino de Deus, que é semelhante a um comerciante que saiu a procurar boas pérolas. O reino de Deus é semelhante ao comerciante que saiu a procurar boas pérolas e encontrou, sabe o que? Uma pérola de grande valor. Sabe o que ele fez? Foi, vendeu tudo o que tinha, voltou e comprou aquela pérola. Tudo que tinha. Tudo que tinha. Mais uma vez, eu vou trazer a definição da palavra tudo. Sabe o que significa? Tudo. O que significa isso espiritualmente falando? Reino de Deus, pérola de grande valor. É que não existe nada mais precioso do que estar na presença de Deus. Nada tem mais valor do que estar na presença de Deus. Então eu vou vender tudo. Por maior que seja o preço, eu vou vender. Por mais precioso que é para mim, eu vou vender. Eu vou vender a minha vida. Eu vou vender o meu temperamento. Eu vou vender as minhas atitudes. Eu estou disposto a entregar tudo para Jesus. E uma coisa eu vou dizer: aquele que encontra e tem essa pérola de grande valor, não mede esforços para deixar o pecado, não mede esforços para deixar os costumes do mundo, porque a pérola de grande valor é muito mais valiosa do que qualquer outra coisa na vida. Eu não vou deixar de fazer algumas coisas por causa do reino de Deus. Tem muitas pessoas que medem esforços, tem muitas pessoas que não entenderam o que Jesus falou, que vende tudo, entrega toda a sua vida para ter essa pérola de grande valor, que é a presença do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Por amor a Jesus, devemos nos abster dos nossos desejos, dos nossos conceitos. Se você tem um conceito, mesmo sendo cristão, que não te aproxima de um relacionamento íntimo com Deus, é bom mudar. Porque na igreja é o lugar disso acontecer. Conceitos cristãos, religiosos, eu vou dizer religiosos, mas não atrai nada a glória de Deus para a sua vida, então muda. Não, porque eu penso assim, tá bom, e dessa maneira que você pensa, você está cada dia mais cheio da presença de Deus, e está conseguindo vencer as tentações, e está conseguindo andar em santidade, mais ou menos, minha vida está igual, então é bom mudar os conceitos. Os conceitos religiosos são a pior arma para nos atrapalhar ter relacionamento e experiências com Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus.
por amor a Jesus, nós devemos deixar todo o pecado, toda a nossa vida, por amor a Jesus. Porque quem encontra esta pérola de grande valor, não troca por nada. Essa pérola de grande valor que te garante sustento para toda a sua geração, toda a minha geração, meus filhos, meus netos, até 10ª geração, vamos parar por aí. Essa pérola de grande valor, que eu encontrei, que é o reino de Deus, eu entendi e trago ela para minha casa, ela me garante, além da prosperidade, salvação até a minha 10ª geração, a vida eterna, a vida eterna. Estava conversando com um crente, quinta-feira, e ele falando o que Deus tem feito na vida dele, glória a Deus e tudo mais, que está muito bom. Ele disse que alguns anos atrás ele se afastou do evangelho. Falou, sabe, eu me afastei da igreja e tudo mais. Aí eu falei para ele, olha meu querido, eu vou dizer uma coisa para você. Você não conhecia Jesus. Como não? Eu falei, você não conhecia Jesus. E na hora o Espírito Santo me deu a pérola de grande valor. Eu falei, porque quem tem a pérola de grande valor, não troca por nada. Outra definição, fácil de entender. Sabe o que significa nada? Nada. Não troca por nada. Eu encontrei a pérola de grande valor. Eu falei, então você não conhecia Jesus. Como não? Eu era crente, eu fazia isso. Mas sabe o que aconteceu? Eu falei, este é o problema. É o que aconteceu. Então você trocou o que aconteceu pelas coisas do mundo. E você se afastou de Jesus. Se alguém depende do que acontece para servir a Deus, não conhece Jesus Cristo. Não tem o entendimento da pérola de grande valor. Não importa o que fizerem contra você, não importa o tamanho da decepção que você sofrer, não importa. Quem tem a pérola de grande valor não troca por nada. Eu quero Jesus, eu não vou abandonar Jesus por nada neste mundo, nada. Me afastei da igreja, oro menos, voltei às práticas antigas, não conheceu Jesus de verdade, não tomou posse da pérola de grande valor, sabe por quê? Porque é orgulhoso. O orgulho não deixou permanecer na presença de Deus, por causa de uma decepção caiu fora, porque as coisas não é do seu jeito, caiu fora. Não é do seu jeito, abre uma igreja, vai ver se é fácil. E faz tudo do seu jeito. Quero ver você fazer do seu jeito e experimentar o mover do Espírito Santo. Não experimenta. Porque quem manda aqui não são os pastores, é o Espírito Santo de Deus. É a glória de Deus. Não são os líderes, mas nós buscamos a presença do Espírito Santo de Deus. E já mudamos, e quando o Espírito Santo de Deus falar, muda mais um pouquinho, nós vamos mudar mais um pouquinho. Porque nós queremos ouvir a voz do Espírito. É a voz do Espírito. Por isso que o poder de Deus se manifesta nesse lugar e vai continuar se manifestando e vai crescer mais ainda. Você que crê, então jamais desista. Jamais desista. A nossa fé em Jesus deve ser acompanhada com obras semelhantes à que Ele fez. Jesus disse aqui, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço. Quantos creem em Jesus aqui? Eu creio no Deus Todo-Poderoso. Só que quando nós falamos sobre isso, quando nós lemos um versículo desse, nós já logo imaginamos, é o poder dos milagres está sobre a minha vida, o sobrenatural, e eu serei usado em curas, em milagres, e você já pensa em
ser usado como Jesus. Mas antes de ser usado como Jesus, porque Jesus ele foi usado pelo Espírito Santo. Como ele começou seu ministério? Antes mesmo de começar o seu ministério, antes de começar a obra de Deus aqui na terra, sabe o que Jesus fez? Venceu as tentações. Foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tem gente que quer ser, mas quando vem a tentação, não suporta. Então, Jesus disse: aquele que crer em mim, vence as tentações, que faz as mesmas coisas que eu faço. E aí Jesus venceu as tentações. E depois ele saiu para quê? Fazer discípulos e anunciar o Evangelho. Você quer mesmo ser usado por Deus com grandes sinais e milagres dentro da sua casa? Eu quero. Mas muitas vezes nós somos como aquela criança que não tem entendimento sobre determinada profissão. E você fala o que você quer ser quando crescer. Muitos já foram orientadas pelos pais, né, e vão responder: eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um médico, eu quero ser um piloto de avião, eu quero, né? Aí a criança vai crescendo, a criança vai entendendo algumas coisas, e a criança começa a estudar, aí pergunta, igual meu filho perguntou uma vez para a Patrícia, né, o mais novo: mãe, até quando eu tenho que estudar? Né? Até quando? Até quantos anos eu vou estudar? Mas ele não tinha nem 9 anos, né? E já perguntou, e aí começa a entender que tem que estudar. Aí chega no ensino médio e vai lembrar daquela profissão que escolheu. 6 anos de universidade. Não me dediquei muito no ensino médio, e não me dediquei muito no fundamental. Não sou muito bom no português, na matemática. Vai ser impossível eu fazer a engenharia porque eu não vou ter dinheiro. E não me dediquei tanto para passar na faculdade pública. E aí os planos mudam completamente. Quer ser usado pelo Espírito como Jesus foi usado? Crê em Jesus? Então faça o que ele fez. Anuncie o Evangelho. Jesus garantiu que aquele que crê nele deve fazer o que ele fez. Jesus errou? Jesus mentiu aqui? Jesus falou besteira? Jesus falou besteira? Ou nós pensamos besteira? Ou nós erramos e queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito? A nossa fé em Jesus está condicionada a fazermos o que ele fez. Pregou o arrependimento. Jesus pregou o arrependimento. E ele já começou a fazer discípulos e anunciar: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Ei, para com isso, não faz isso. Não, mas só você sabe, você é meu amigo, mas não faz isso, está errado. Deus não se agrada. Deus não aprova isso na sua vida. Pregue o arrependimento. Pregue uma vida de conserto. E isto também já começa a fazer discípulos. As pessoas já querem ser iguais a você. Iguais a você. Na sua maneira de agir. É isso que Jesus está falando. Tenham um comportamento semelhantes aos meus, e vocês vão ver que vocês serão usados como eu, e muito mais do que eu. Jesus disse. Ensinou,
Nós só podemos ensinar aquilo que nós aprendemos. Como é que nós vamos ensinar do reino dos céus se nós não vivemos o reino dos céus na nossa vida? Como é que nós vamos passar isso? Irmãos, eu vou falar uma coisa tão preciosa para vocês. Muitos e muitos pastores, líderes de igreja, têm medo de ensinar suas igrejas a exercerem o evangelho com tanta liberdade e ensinamento. Mas o que Deus tem trazido nos nossos últimos dias é que o evangelho não está na mão de um pastor, de um líder, de um apóstolo da igreja, está na sua mão. É você que vai operar o que Jesus operou e obras maiores do que a que Ele fez. É você que vai expulsar demônios, é você que vai ensinar, é você que será cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu tenho ouvido muitas experiências, pessoas que às vezes falam, mas pastor, estou sendo muito usado, e eu tenho orado muito, eu tenho às vezes virado à noite em oração, em busca, eu falo, meu Deus, eu não faço isso, e essa pessoa está aí transbordando da glória de Deus, e essas experiências, elas vão acontecer cada vez mais, para aqueles que buscam, para aqueles que têm sede de Deus, para aqueles que creem no que Jesus disse, que farão as obras maiores do que Ele fez. Tem crente que tem medo de demônio, sabia? E eu acho que está endemoniado. Quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar? Né? Alguém pode me ajudar? É o Espírito Santo, é o poder do nome de Jesus. Se esse poder não faz parte da sua vida, você não é um cristão. Que cristianismo você tem vivido? Se tem medo do demônio? Que cristianismo é este? E aí então Jesus começou a operar milagres. Esse é o problema. Como as crianças olham sem entendimento algum a profissão do pai, da mãe, do tio, de alguém muito próspero, mas aí vai passando a vida e chega perto da idade e fala, não vai dar. Já tenho 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, e ainda não sei expulsar um demônio. Eu acho que eu fiz tudo errado. Mas há tempo. Há tempo. Comece vencendo as tentações como Jesus venceu. Comece controlando o seu eu. Comece matando as suas vontades. Comece mudando os seus conceitos que não te aproximam da glória de Deus. Aí você será usado. Ou você acha que a vontade de Deus é que apenas alguns aqui sejam usados com sinais e maravilhas? Apenas alguns? Será que Deus quer que apenas alguns saibam expulsar um demônio? Não, Jesus quer usar todos nós. E isto é algo que se perdeu muito. Se perdeu. E palavras como essas, talvez você está falando, olha, que utopia. Isso nunca vai acontecer aqui. Eu vou dizer que isso já está acontecendo. Porque Deus está usando crianças, Deus está usando adolescentes, Deus está usando aqueles que têm sede dEle, Deus está usando o novo no Evangelho, Deus está usando o experiente no Evangelho, Deus está usando aqueles que se dispõem, que acreditam e que vivem uma verdadeira vida de santidade, vence a tentação, não dá bola para o pecado, não está nem aí com as coisas desse mundo, controla o seu temperamento.
não murmura da vida, adora a Deus independente das circunstâncias. Não esperas a vida melhorar para buscar a Deus. Nós não seremos usados como Jesus, se não realizarmos as obras que Ele realizou. E vou dizer uma coisa: Deus é tão poderoso e misericordioso, que Ele usa muitas pessoas que não têm esses requisitos, para que venham se consertar. Ouçam, muitas pessoas. Isso não estou dizendo apenas do que está acontecendo nos nossos dias, mas isso, se você talvez nunca pensou nisso, pare e pense um pouco, principalmente os mais velhos no Evangelho. Quantos que nós já vimos sendo usados por Deus em curas, sinais, cheio do reteté, e caíram um dia, porque não aprenderam a viver os pré-requisitos. Deus usa com poder e milagre aquele que busca, mas quem busca sem base, cai. E nós conhecemos a história de muitas pessoas, e pessoas próximas de nós, caem. Não adianta ser usado por Deus e não vencer as tentações. Um dia o diabo puxa o tapete, porque deu legalidade. Vamos começar da base. Vença as tentações, viva uma vida de santidade. Não vai passar vergonha na frente do endemoniado, não. Tem crente que passa vergonha na frente do endemoniado, porque no reino espiritual, nada se perde. As legalidades são dadas e eles assumem, eles tomam posse daquela legalidade. E aí quando chega o negócio está pegando, o diabo gosta de expor as pessoas. Quantos passam vergonha? Amados, vamos viver o verdadeiro Evangelho e assumir a nossa identidade. Assuma a sua identidade. Eu vou lançar um desafio para você. Assuma sua identidade. Assuma a sua identidade. O que você é? O que você é? Chega em casa, fala palavrão? O que você é? Está nervoso, vai para um copo de cachaça, vai para o cigarro, por causa do nervosismo, vai para a droga. Assuma quem você é. O reino espiritual não se engana. O reino espiritual não se engana. Por isso que Jesus é fantástico, é poderoso. Ele diz que nós seremos reconhecidos pelos frutos. Às vezes aparece alguém aí na mídia, né? Pastor, traz aí, traz para a GC. Pastor, traz para a igreja. Calma. Está despontando agora, faz 2, 3 anos, espera um pouquinho. Vamos ver o que vai dar. Quantos sumiram? Quantos sumiram? Muitos. Quero ver frutos. Eu quero ver frutos. E é assim no reino espiritual. Que fruto você tem dado para Deus? Para Deus. O que você fez de bom essa semana para o reino de Deus? O que você fez de bom? É tempo de assumirmos nossa verdadeira identidade. Ou eu sou, ou eu não sou. Porque o diabo não brinca. E é tempo dos verdadeiros cristãos se manifestarem, para que o mundo conheça o poder do nosso Deus. E é isso que Jesus quer para as nossas vidas. É isso que Jesus disse. Quantos desejam isso para as suas vidas? Quantos querem isso? Eu quero também, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu creio. Eu vou vencer. Você vai vencer, amém? Tem alguma coisa que te impede aí? Você vai vencer, eu tenho certeza. Não desista.
Essa não é uma palavra para que, se você pratica alguma coisa errada, você desistir. Porque o diabo está falando agora para você, você não vai conseguir. Mas o Espírito Santo está dizendo, eu te capacito, você vai conseguir, você é mais do que vencedor. Você está no lugar certo, e você vai realizar essas obras que eu faço, e muito maiores. Muito maiores. Eu quero, Senhor, este poder. Eu quero, Senhor. Coloque-se de pé. Eu preciso, Jesus. Eu preciso, Espírito Santo.